Abra sua Bíblia, sem demoras, no Salmo 46, para nós meditarmos na Bíblia. Como é bom estarmos aqui, não é verdade? Isso não é uma agenda religiosa. Esse é um encontro marcado com Deus. Foi o dia, a noite que Ele escolheu para poder falar aos nossos corações. Quando eu entrei aqui, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração que algumas pessoas estão com medo. Algumas pessoas estão ansiosas e até mesmo perdendo noites de sono. Em nome de Jesus, essa noite você vai ter um sono restaurador. Uma noite tranquila. Você vai dormir verdadeiramente o sono dos justos. Aquilo que a gente não pode fazer, entrega para o Senhor Jesus como uma demonstração de fé, de confiança nele. Fala: Senhor, aonde as minhas mãos não chegam, que a sua mão de poder esteja alcançando agora e cuidando daquilo que eu não posso cuidar, daquilo que eu não posso fazer. E dorme. Dorme em paz. Descansa sua mente, o seu corpo. No outro dia, o Senhor vai te dar um direcionamento, o Senhor vai conduzir os seus pensamentos, as suas atitudes. Deus vai te dar a resposta que você precisa. Mas à noite dorme e descansa. A não ser que Deus te acorde de madrugada para orar. Quem às vezes acorda aqui de madrugada para orar? Às 3 horas da manhã, às vezes eu acordo. E eu já sei que é para orar. Mas tem dias que não é para orar. O Senhor fala: vai dormir. E aí eu aprendi a descansar no Senhor Jesus. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor Jesus, Ele faz, conforme a medida dEle, conforme o querer dEle. Mas eu aprendi a descansar no Senhor Jesus e profetizo que você também vai descansar. Diz assim na palavra do Senhor Jesus, em Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Porém, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que as águas se levantem e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio os canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. O que eu falei? Dorme e descansa, porque no outro dia o Senhor vem com resposta. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre todas as nações e serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Glória a Deus. Quantos já receberam aqui desse texto, promessa do Senhor para mim e para você? A aliança que Ele fez com o povo de Israel, começando com Abraão, quando Ele o chamou e disse: de ti nascerá uma grande nação, de ti sairão grandes reis e grandes reinos. Eu tenho uma aliança contigo, Abraão, e com teu povo. E o Senhor, Ele mais uma vez Ele reforça essa aliança com o povo de Israel, através de Moisés, dizendo que o Senhor tem um pacto perpétuo com os filhos dele, com a nação de Israel, e isso se estende a mim e a você. E durante toda a Bíblia, inclusive no Velho Testamento, nós vemos como que o Senhor,
Ele cumpre a sua promessa, como que Ele dá livramento ao seu povo. E nessa noite eu quero falar sobre isso. O Senhor Jesus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Por isso que eu falo que tem socorro para as nossas vidas hoje, liberado dos céus. Então não se preocupe com nada que o homem possa fazer, com nada que possa estar sendo tramado contra a sua vida, porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Crônicas 20, para nós lermos um pouquinho sobre o grande livramento que o Senhor deu ao povo de Israel, através do rei Josafá, quando os moabitas e os amonitas se levantaram contra o povo de Israel com um exército gigantesco, e Josafá não tinha meios de se defender, e ele teve que buscar a face do Senhor Jesus. Desde já quero te dizer que a obediência traz o favor de Deus para as nossas vidas. Nós somos salvos mediante a fé. Nós somos salvos quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, e nada pode mudar isso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Mas quando nós somos obedientes, fazemos isso por amor a Deus, nós trazemos o favor e a proteção de Deus sobre nós. Quando nós não somos obedientes, preste atenção, é uma semente que nós estamos lançando, e toda semente, quando ela é lançada no mundo físico e no mundo espiritual, certamente existe uma colheita. Então, se nós plantamos vento, nós colhemos tempestade. Quando nós escolhemos caminhos ruins, quando nós escolhemos burlar sistemas, quando nós escolhemos toda sorte de carnalidades, de coisas que vão contra o Espírito Santo de Deus, nós estamos desobedecendo. Nós estamos indo contra princípios que são sagrados, celestiais. Então, realmente, nós estamos abrindo portas para que coisas ruins nos aconteçam. Por isso que eu falo que a obediência a Deus traz o favor do Pai para as nossas vidas. Eu queria que você lesse comigo aqui, em 2 Crônicas 20, que diz assim, a partir do versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por Engui. Então Josafá sentiu grande medo. Ele ficou angustiado. E aí o que ele fez? Ele decidiu buscar socorro do Senhor e convocou um jejum em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor Jesus. Durante a Assembleia Geral de Judá, os habitantes de Jerusalém, realizado na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se de pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano no céu? O que nós cantamos? Que Deus é soberano sobre a terra. Não és tu que governas sobre todos os reinos e todas as nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Ó Yahvé, não és tu que é o nosso Deus, que diante de Israel, o teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não adeste a descendência de Abraão, ao qual amarás para sempre. Josafá tinha plena convicção na aliança inquebrável do Deus de Israel com o seu povo. Nela se estabeleceram e construíram um santuário para o Senhor, o teu nome proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. E a ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás
e nos salvará. Essa já é uma oração para nós nessa semana. Isso aqui já é Deus nos direcionando como orar, como pedir a Ele por livramento, por socorro. Existem coisas que realmente a gente não vai conseguir resolver. Talvez você está com um filho que está nas drogas, você já tentou de tudo, você já tentou falar, já tentou trazer para o culto, já nos pediu para ligar, para convidar, mas nada deu resultado. O Senhor está te direcionando agora a orar dessa forma, a buscar a face dEle, a jejuar. Eu me lembro um momento na nossa vida, na nossa casa, mais ou menos uns 25 anos atrás, onde nós fomos terrivelmente acusados. Uma pessoa que era muito amiga da nossa família, ela se voltou contra nós de uma forma assim inexplicável. E essa pessoa foi tomada por uma grande ira. Era uma pessoa que até então ela tinha uma certa influência. Então ela moveu tudo que ela podia aqui na terra para poder nos acusar. Ela nos denunciou no Ministério Público. A nossa vida ela foi toda revirada. Eu me lembro da minha mãe recebendo ligações de pessoas de revistas. Falo aqui porque eu não tenho medo. Márcia Tititi ligando para a nossa casa. Vários veículos ameaçando a nossa casa, ameaçando nossa família, falando que iam trazer todos os nossos escândalos à tona. Tivemos que prestar depoimento. Eu me lembro do dia que eu e meu irmão Tiago, que está nos Estados Unidos, nós tivemos que ir na delegacia falar sobre o que nós sabíamos, sobre o que nós não sabíamos, e eram coisas assim, ridículas aos nossos olhos. A gente ter que prestar depoimento para falar de coisas que estavam todas detalhadas e todas muito claras. E eu gosto de ressaltar isso, porque na história da nossa família, na história da nossa igreja, do nosso ministério, nunca teve nenhum escândalo. Eu agradeço a Deus por isso. Nenhum filho do pastor Jorge se perdeu, nenhum é drogado, nenhum é um transgressor da lei, pelo contrário. E quando nós nos vimos naquela situação, foi algo muito constrangedor. Fomos acusados de enriquecer a custa do ministério, mesmo o pastor Jorge sendo autor de livros que já vendeu milhões e milhões. Naquela época não era diferente, a gente já tinha batido só no Bênção e Maldição 10 milhões, fora a Águia e Galinha, Vencendo Gigantes. Inclusive isso foi colocado na Veja, na Isto É. Mas mesmo assim foi muito constrangedor para nós naquele momento. E a minha mãe, ela foi tomada por um grande temor, ela ficou muito angustiada, eram muitas ameaças. Realmente a polícia teve que colocar aparelhinhos que gravavam as ligações que nós recebíamos. Gente, foi algo assim que realmente foi muito difícil, muito constrangedor mesmo. E eu me lembro que eu também comecei a ficar com medo, eu comecei a ficar assustada. E a minha mãe, ela falou assim: olha, filha, a gente vai ter que jejuar. A gente vai ter que levantar um clamor ao Senhor. Não existe nada que a gente possa fazer. Aos olhos humanos, nós estávamos lutando contra pessoas poderosas, pessoas de influência. E realmente, nós tivemos que fazer como Josafá fez. Nós tivemos que nos humilhar diante da presença do Senhor e entregar para Ele um grande jejum. Fazer realmente uma grande entrega, algo que nunca tínhamos feito na nossa vida. E eu me lembro que foi o primeiro jejum de Daniel que eu participei com ela. O primeiro de muitos. Foram 21 dias de pano de saco, sem comer carne, sem colocar nada doce nas nossas bocas. Eu não sei se você acredita, mas fica aqui o nosso testemunho. E durante esses 21 dias, o Senhor, Ele foi fiel com as nossas vidas. Todas aquelas ameaças, elas cessaram. Todos aqueles que ligavam, falando o que iam fazer e acontecer, eles tiveram que recuar, eles tiveram que nos pedir perdão. Cessaram as acusações. O Ministério Público
declarou que não tinha nada contra a nossa família, nenhum desvio, nada que viesse nos desabonar, e inclusive imputou uma multa para aquela que estava nos acusando de R$1 milhão há 20 anos atrás. E nós abrimos mão, porque a gente sabe que a nossa luta ela não é contra pessoas, a nossa luta é contra o mundo espiritual. O Senhor Jesus, Ele fez algo que realmente não cabia a nós, a nossa família fazer, e foi Ele quem realmente cessou tudo aquilo, mostrou o que estava oculto, aquilo que precisava ser mostrado, e foi algo assim tão grande e tão maravilhoso. Eu me lembro disso como um testemunho muito vivo, porque pessoas maiores do que aquelas que diziam, né, ser quando nos acusaram, se levantaram para poder cessar essas pessoas. O Senhor, de fato, Ele movimentou os céus de uma maneira milagrosa, de uma maneira poderosa. E hoje eu estou aqui para testemunhar isso nas nossas vidas. Não existe escândalo, não existe nada que desabone o ministério. Se tem algo que está se levantando contra a sua vida, se você está sendo vítima de calúnias, de mentiras, aonde você às vezes não consegue nem se defender, o Senhor, Ele entra com socorro. O Senhor, Ele é a sua torre forte, Ele é o seu refúgio em meio à tempestade. Então o povo de Israel se humilhou, pediram perdão ao Senhor. O Senhor prontamente respondeu: não temais, não vos assustei por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta, ela não é vossa, mas ela é de Deus. Essa luta não é sua, ela é do Senhor Jesus. O nosso Deus é o Deus que muda as estações. Ele destranca aquilo que está preso, Ele quebranta corações, Ele muda o que precisa ser mudado, Ele converte aquele que está incrédulo, Ele liberta aquele que está preso nas drogas. O Senhor levanta aquele que está deprimido, aquela que está oprimida, e o Senhor coloca vestes de alegria. Quantos sabem que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor vai te dar resposta, que o Senhor nessa noite vai mudar todo o quadro que está te afligindo? Levante sua mão, você que crê. O fato de você levantar sua mão já é uma declaração. Fala: eu creio que aquilo que eu não posso fazer, o Senhor Jesus, Ele vai fazer. Os céus estão sendo agora mexidos, os céus estão se levantando em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu sempre profetizo sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Eu falo: Senhor, eu não faço parte do grupo que desistiu da nossa cidade. Eu profetizo sobre a nossa cidade, que vão se levantar homens e mulheres do Senhor Jesus, que vão pregar, que vão fazer a diferença, não só no nosso estado, mas na nossa nação. Eu creio no poder de Deus, nas nossas vidas, na nossa igreja, nos nossos jovens, amém? E tem sido assim a nossa vida, tem sido de fé em fé, de batalhas vencidas. E eu gosto muito de falar, né, sobre os exemplos da minha mãe, porque realmente ela sempre me inunda de muita fé. Ela é um exemplo para mim, porque em todas as batalhas que se levantam nas nossas vidas, que se levantam no Brasil, até mesmo no mundo, quando é relatado, ela fala: o Senhor tem um controle de tudo, Ele é soberano. E de fato Ele tem. E quando Deus fala: olha, fique perto de pessoas que vão alimentar a sua fé, eu falo isso com vocês como uma prova viva. Eu tenho uma pessoa que alimenta a minha fé. Talvez se eu andasse com murmuradores, com pessoas sem fé, sem esperança, eu estaria sendo inundada por esses sentimentos miseráveis. Então faça boas escolhas. Escolha muito bem as suas amizades, para que a sua mente, para que o seu coração possam se encher de palavras de esperança, pessoas que vão te levar para caminhos que conduzam ao Senhor Jesus. E aí Deus continuou falando com o povo, com Josafá: amanhã descereis contra tal exército, e eis que eles estão subindo pela ladeira, e os encontrarei na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai
parados e observai o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá, ó Jerusalém. Não temais, pois não vos assustei. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante o Senhor, começaram a louvar e a adorar a Deus. Deus habita no meio dos louvores. São tantas lições que nós temos aqui nesse livro, que primeiro a gente já citou aqui, que é a renúncia, a entrega, o jejum, buscar a Deus de todo o coração, arrependermos dos nossos caminhos ruins, confiar no Senhor. E agora é a adoração. Essa semana eu me lembro que eu estava bem debilitada. Domingo, quando se lembra que eu falei que eu estava bem mal aqui? Na hora que eu fui descer, Samar já me pegou pelo braço, já me levou lá, já mediu minha pressão, já... E eu sou daquelas que eu tento segurar até o último minuto. Eu realmente quero ser forte. E aí tive uma noite muito difícil. E quando foi na hora do almoço, o Bim, que acabou de sentar ali, me liga e fala: pastor, eu estou chegando aí na porta, eu vou te levar para o hospital. E não adianta falar não. Eu não tive o que fazer, fui para o hospital. A segunda dengue, em 20 dias... Não sei como, mas enfim. Cheguei lá, a gente teve que esperar bastante tempo. Fiz os exames e eu estava já desidratada. Estava bem mal, tomei bastante soro. Fui para casa, prometi para todo mundo, para a médica, para o Samar, para todo mundo, meu pai, minha mãe, que eu ia fazer repouso. E passei uma semana bem difícil. Eu não imaginava que dengue fosse isso. Eu não me lembro de pegar dengue no passado. E assim, me senti muito fraca, tomei soro todos os dias. Foi uma pessoa lá para me dar soro, ferro, enfim. Foi bem difícil mesmo. E muita dor no corpo, e eu sentia assim, um incômodo. Eu sentia uma coisa assim que não me deixava ter um lugar, um momento de alívio. Eu tomava muito remédio, ou eu ficava assim, com dor. Até o momento que realmente o Senhor ministrou o meu coração. Falou assim: o que você está fazendo para você poder passar o seu tempo? Já estava até sem digital, de tanto ficar no controle, procurando seriado. E aquilo não estava me alimentando, na verdade, aquilo estava mais me cansando. Foi quando eu comecei a adorar o Senhor. Foi quando eu comecei a cantar, a liberar dos meus lábios palavra de cura, palavras de renovo. E eu vou ser sincera com vocês, tinha tanto tempo que eu não adorava o Senhor. Uma coisa é a gente cantar, por isso que eu falo sobre a gente não entrar no automático. É muito fácil, às vezes, a gente cantar porque está todo mundo cantando, ser levado porque a música tem uma melodia que nos faz ir para um lado, para o outro. Mas a adoração é diferente. A adoração é quando o nosso coração sabe aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo proferido, aquilo que está sendo liberado. E em tudo o nosso Deus é exaltado. Davi, eles cresciam, eles fortaleciam, cantando, adorando, louvando ao Senhor. Jesus, não foi à toa que ele compôs grandes salmos, como nós lemos agora. Não foi à toa que o Senhor o fortaleceu, que o Senhor, através das mãos dele, deu grandes vitórias, inclusive contra o gigante Golias. E a adoração nos leva para um ambiente de glória muito, muito sobrenatural. E a presença do Espírito Santo foi me enchendo de uma maneira que músicas até que eu não gosto, que foram tocando, e eu fui cantando, começaram a falar ao meu coração, começaram a ministrar na minha vida. E naqueles momentos onde eu buscava, onde eu adorava, eu não me lembrava que eu estava doente, eu não me lembrava de dor, eu não queria fazer mais nada a não ser estar na presença do Senhor Jesus. E como foi uma semana de renovo espiritual para mim. Como foi uma semana hoje, onde eu pude me reconectar com o coração do Pai, no que tange, no que diz respeito à adoração.
Adoração não é só cantar, adoração é uma atitude da mente, é uma atitude com o corpo. Por isso que o povo de Israel, eles adoram com o corpo. Davi, quando trouxe de volta a Arca da Aliança, ele entrou dançando na presença do Senhor Jesus. Os judeus, quando estão no Muro das Lamentações, se você ainda não teve a oportunidade de ir, em nome de Jesus, vai dar certo a gente voltar lá. Pastor Jorge está indo em setembro. Quando eles estão no Muro das Lamentações orando, eles não ficam parados, eles ficam agitados, ou eles estão assim, ou eles estão acolá. E eu perguntei para o nosso guia, por que eles oram tão agitados, mexendo, fazendo, acontecendo? Às vezes a gente ora tão quietinhos, né, de cabeça baixa. E esse guia falou comigo, olha, é porque eles entendem que adorar ao Senhor envolve a mente, a alma, as emoções e também o corpo. Na própria Bíblia, na própria palavra do Senhor, fala: todo ser que respira, louve ao Senhor Jesus. E foi isso que eles fizeram. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon e Moabe e os guerreiros do monte de Ser, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Através do louvor e da adoração deles, o Senhor enviou anjos, e os exércitos inimigos, eles foram derrotados. Ao invés de você ficar aí liberando palavras de maldição, palavras de derrota, ao invés de você deixar sua mente ser tomada por medo, por ansiedade, por preocupações, por falta de sono, por desesperança, comece a louvar, comece a adorar o Senhor. Enquanto nós estamos louvando a Deus, enquanto o nosso espírito está sendo renovado, enquanto nós estamos entoando quão grande, quão bom é o nosso Deus, Ele está mandando anjos no exército inimigo, e os nossos inimigos espirituais, diante da presença do Senhor Jesus, eles são derretidos como cera. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Então declare sobre a sua vida descanso, tranquilidade, que a sua fé ela seja hoje aumentada diante desses problemas, diante dessas adversidades. Tenha fé, tenha confiança de que o Senhor, Ele está no controle de tudo. Nós lemos Salmo 46, né, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a pedra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lance com fúria sobre os rochedos. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Martinho Lutero escreveu Castelo Forte, uma música que é cantada, um louvor, um hino da harpa cristã, que é cantado há 500 anos depois de ler esse texto aqui. Ele tinha, né, escrito as teses, as 95 teses, e ele apresentou, e com isso ele sofreu grande perseguição, ele teve que se esconder, ele teve que ser levado para um outro lugar, em Wittenberg, onde ele teve que ficar num asilo, onde ele teve que ficar no exílio, onde ele teve que ficar ali buscando, né, a Deus, e ele entendeu que não era aquele castelo que estava protegendo ele dos seus inimigos. Ele entendeu que o castelo forte é o nosso Deus. Então ele compôs esse hino que hoje é cantado em milhares de igrejas, e que se tornou um grande marco do Evangelho. É um hino que eu cresci escutando, eu cresci ouvindo a minha mãe tocando, e
como é bom a gente poder louvar, adorar ao Senhor Jesus e poder pegar esses exemplos para nos alimentarmos. A gente vê, por exemplo, a própria história do povo de Israel. A gente viu aqui Deus dando livramento ao povo de Israel através de Josafá. A gente vê o Senhor dando livramento, libertando o povo de Israel das mãos de Faraó, porque o Egito simbolizava uma prisão física, uma prisão espiritual. A gente vê Deus dando libertação para o povo de Israel das mãos de Nabucodonosor na Babilônia. Babilônia se levanta contra nossas vidas como um símbolo de pecado. Babilônia é considerado o cálice das abominações. Ali era um lugar de grande idolatria, de grande perversidade, de ocultismo. Ali eles estudavam tudo através de magias, através de números, através dos astros. Eram muitos deuses com D minúsculo, e o povo ficou preso lá, mas o Senhor deu livramento. A gente vê grandes livramentos na história do povo de Israel hoje, a promessa do Senhor se cumprindo através da criação do Estado de Israel, através da guerra dos 6 dias, quando o Senhor deu um livramento milagroso para eles. A gente vê em Ezequiel 37, versículo 4, versículo 5, o Senhor prometendo que faria de Israel uma nação, quando eles nem tinham lugar para poder ficar. E a gente vê isso se concretizando em 1948, e todos esses acontecimentos, eles estão ligados à promessa, à aliança que o Senhor fez lá atrás com Abraão, de que através dele sairia um grande povo, uma grande nação. E quando o Senhor fala com Moisés no Monte Sinai, que ele era o Deus de Israel e que tinha uma aliança com o seu povo, a gente sabe que ele tem uma aliança comigo e com você, porque nós fomos enxertados na videira, mediante a adoção espiritual. Nós somos filhos de Deus, não somos bastardos, não somos mendigos, não somos errantes, nós temos paternidade celestial. Então você pode falar com o seu Deus como seu pai, falar: Deus, o Senhor é o meu pai, e eu me coloco diante de ti para pedir por essa causa. Eu tenho te buscado, eu tenho te obedecido, eu tenho sido fiel, eu tenho sido diligente, eu tenho te buscado com todo o meu coração. E o Senhor Jesus, ele nos responde, ele te responde, porque é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus que sabe todas as coisas. Ainda que você não esteja vendo aquilo que você quer, ainda que as circunstâncias não estejam como você queria, ele tem o controle de tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estava estudando sobre o povo de Israel, e eu parei nessa batalha que eles tiveram em 1973, e eu gosto muito de dados, né? Eu gosto de falar aquilo que a gente consegue ter registro. A gente teve em 1973 um registro de Lance Lambert, que ele foi um antropólogo, ele foi um cientista, e ele contou sobre a história da guerra, quando tinham somente 10 soldados de prontidão, e o povo de Israel, os outros soldados, eles estavam fazendo o jejum de Yom Kippur, onde ali eles se recolhem, eles pedem perdão pelos seus pecados, pelos pecados coletivos da nação, e por isso eles não abrem, eles não trabalham. E 10 homens, 10 soldados se colocaram lá nas colinas de Golã. Então 4 países se levantaram contra eles. Eles ficaram 3 anos sendo treinados pelos russos para poder cometer essa ação, que foi em 1973. Então foram contra eles o Egito, a Síria, Iraque e, pasmem, Cuba. Lá no site que eu li, tinham discriminado quantos tinham da Síria, quantos helicópteros, mas eu só foquei realmente em Cuba, porque eu não sei o que Cuba foi fazer lá.
Eu, sinceramente, não sei o que Cuba estava caçando lá para poder invadir Israel. Foram 300 guerrilheiros. Quando a gente cuida daquilo que não é da nossa alçada, realmente a gente atrai problema desnecessário, né? E aí eles ficaram treinando 3 anos na Rússia e foram enviados para essa missão surpresa. E segundo o site que eu vi, que conta, né, esses números, eram mais de 1 milhão de pessoas contra essas 10 pessoas. E esse site é um relatório da ONU. Não peguei no Google. Eu peguei direto na fonte, que é a ONU. Gente, leiam muitas coisas no site da ONU, porque vocês vão ficar chocados. Eu tenho, inclusive, uma professora que trabalhou lá e tem um amigo pessoal que trabalha na ONU. Tem lá, você que acha que tudo é teoria da conspiração, tem lá, inclusive, a agenda da ONU para 2030, 31. Leiam lá, vocês vão entender muitas coisas que estão acontecendo. Então, segundo esse relatório da ANA, eles ficaram 3 anos se preparando. E um capitão que não é evangélico, ele é judeu, mas ele é ateu, ele relata que ele viu uma grande nuvem em formato de uma mão. E essa mão, ela travava de maneira sobrenatural o exército que vinha contra eles. E outros relatam que essa mesma mão que eles viram no céu, em formato de uma nuvem, alertou aqueles soldados, deu tempo deles chegarem, e eles conseguiram vencer aquela batalha com a ajuda dos Estados Unidos de uma forma milagrosa, de uma forma assim que realmente não tem explicação. Continuei pesquisando, aí eu vi também uma que aconteceu agora em 2016. Algo bem recente, quando, mais uma vez, nas colinas de Golã, a Síria veio com um exército numeroso, e antes de acessar o mar que dá acesso a Israel, eles foram tomados por uma tempestade de areia, de água muito grande, que fez com que eles parassem, fez com que eles perdessem completamente as chances de cometerem essa tentativa. E tudo isso foi relatado como uma intervenção divina de Deus. Os dados dessa guerra de 2016 eu peguei na fonte do jornal britânico Daily Mail. Fique de pé. O que isso mostra para a gente? Que o Senhor, Ele está cumprindo aquilo que Ele prometeu. Israel é o relógio profético. Quando nós olhamos para Israel, nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele está voltando. Ele entrou de forma humilde, através de um jumentinho, mas Ele vai voltar em grande glória e resplendor. E vai ser o grande dia, quando estaremos todos diante dEle, face a face. Na Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Deus. Ele está à frente das suas batalhas. Ele está guerreando por ti. Ele está guerreando por nós. Salmo 46, 2 diz: por esse motivo, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Peguei mais referências aqui. Salmo 91, 2. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 31, 20 diz: Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los em um pavilhão da contenda das línguas. Estão falando mal de você?
estão te caluniando, o Senhor Jesus vai te esconder no pavilhão dele de poder. O Senhor Jesus está te guardando, está guardando a sua família, está guardando tudo aquilo que é seu. A cobertura do Pai no seu arraial. O que é seu arraial? Sua casa, sua tenda, tudo aquilo que é seu. Por mais que as coisas pareçam difíceis, por mais que você esteja sem esperança, por mais que você esteja temeroso com tudo aquilo que possa estar acontecendo, o Senhor é a sua torre forte. Ele é o nosso socorro em meio à angústia. Salmo 71:3 diz: "Sê tu a minha habitação forte, ao qual eu possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza." Provérbios 14:26 diz: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará no alto refúgio. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso advogado. Tudo que nós precisamos, nós encontramos nele. Ele está cuidando, Ele está te guardando, Ele está te conduzindo. Por mais que as águas estejam turbulentas, se Ele está no seu barco, Ele está no meu. Quando Ele está no nosso barco, Ele acalma a tempestade, Ele para o vento. Pedro estava no barco com os discípulos, e eles ficaram amedrontados, viram uma pessoa caminhando sobre as águas, mas Pedro reconheceu a voz do Mestre. Ele reconheceu Jesus Cristo, e ele foi andando. Ele foi andando sobre as águas, e as águas se tornaram um firmamento debaixo dos seus pés. Ele teve fé. Mas na Bíblia diz que na hora que ele olhou para a água, que ele já esqueceu do sobrenatural, ele teve medo. Imediatamente ele afundou. Mas Jesus, o que Jesus fez? Jesus estendeu as suas mãos e retirou Pedro da água. O Senhor, Ele está aí a um braço para te levantar. Se você caiu, se você se perdeu, se você deixou de olhar para o sobrenatural e passou a ter medo, passou a olhar para as circunstâncias, o Senhor Jesus está com um braço aqui nessa noite, ó, dizendo: eu te levanto, meu filho, eu te tiro dessas águas de medo, eu te tiro dessas águas de terror e te levo para um lugar de refrigério, te coloco num lugar de descanso, te levo para poder caminhar num lugar firme, para você seguir a rota da salvação, que leva a Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Por isso nada temeremos, porque temos o Senhor Jesus, porque nós temos a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Então estamos firmados na palavra, estamos firmados no poder de Jesus Cristo, que se revelou como Filho de Deus aqui na terra, que endireita os nossos caminhos, que sara as nossas feridas, que cura tudo aquilo que se levanta como enfermidade emocional, enfermidade espiritual. Jesus Cristo é Ele a resposta de amor, a resposta de salvação para as nossas vidas nessa noite, a resposta do Pai para grandes reis, para nações que acham que têm poder, que acham que são grandes. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é Ele que está nos convidando nessa noite a termos momentos de refrigério, momentos de descanso. Está nos convidando a nos jogarmos em seus braços de amor, a deixar Ele cuidar de nós. Às vezes são tantos problemas, a gente quer ser forte em todos os aspectos, às vezes a gente não quer nem se abrir com as pessoas. Eu estava falando isso hoje com pessoas que oram, que intercedem por mim, que às vezes as coisas ficam tão confusas,
tudo fica tão escurecido, parecendo que vai cair uma tempestade, mas muitas vezes eu não falo porque eu quero ser forte, porque eu quero vencer. Mas Deus coloca amigos do nosso lado, amigos mais chegados do que irmãos. Então minha oração nessa noite é para que Deus levante amigos verdadeiros, que possam caminhar com vocês, que possam te encher de fé. Amigos que vocês possam contar com eles, que vocês possam mandar uma mensagem de madrugada, qualquer hora, qualquer momento, e saber que eles vão orar, que eles verdadeiramente estão sentindo as suas dores. A minha oração nessa noite é para que você possa dormir, para que você possa descansar. Para você que não está passando por nada, mas que porventura venha a passar, que o Senhor Jesus seja realmente a sua torre forte, que você possa lembrar dessa simples mensagem e falar: eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e eu nada temerei, porque o Senhor está conosco, o Senhor está com a nossa igreja, o Senhor está com a sua família, o Senhor está cuidando dos seus filhos. Quantas vezes eu chegava em casa e via os meus pais orando, meus pais de joelho, e como que esse exemplo me arrebatou. Quantas vezes a Issa também fala que chegava em casa e me via em oração, me via de joelho. O Senhor, Ele é fiel, Ele vai responder ao seu clamor, Ele vai te dar a resposta. O que Deus faz? Quando fala que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, não é porque Ele quer nos tirar dos problemas, não é porque Ele quer nos mimar, apesar de que Ele tem o maior prazer em cuidar de todos os detalhes das nossas vidas, de mimar e de cuidar. Mas Ele sabe que a vida aqui é dura, que a gente tem que voltar para a batalha, porque são ciclos que a gente precisa passar. Então quando Ele nos esconde debaixo das suas mãos, quando Ele é o nosso escudo, nosso refúgio, nossa fortaleza, Ele nos dá um momento onde nós nos reconectamos, onde nós podemos ser ministrados, onde nós nos alimentamos para a gente voltar para a batalha, voltar agora fortes, voltar determinados, sabendo realmente que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Fala: olha, eu sou mais do que vencedor. Isso não é um versículo solto, não. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, que nos deu a vitória já na cruz. Nós não seremos abençoados, nós já somos abençoados. Ele já nos abençoou, Ele já liberou grandes milagres sobre as nossas vidas. Só basta você confiar e você acessar isso no mundo espiritual e trazer a existência aqui na terra.